Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Gabriel, sou monitor da disciplina de Algoritmos e Programação 1 do curso de Engenharia da Computação na UFS e hoje estou passando aqui para iniciar o curso de Pascal aqui no canal da monitoria. Então, para dar início, vamos falar um pouquinho sobre a introdução do Pascal, um pouco da história, etc. e tal. Para começar, vamos falar sobre lógica de programação e algoritmo. Lógica de programação vai ser o modo como vamos escrever o nosso programa no computador. Vai ser basicamente a orientação do algoritmo. Vai ser o modo que vamos orientar a estrutura do nosso algoritmo. E o que seria esse algoritmo? O algoritmo é um passo a passo que vai mostrar ao nosso programa o que se deve fazer para solucionar o nosso problema. Solucionar o problema. Eu trouxe aqui um exemplo de algoritmo para vocês. Um exemplo de fazer um suco de polpa. Como eu disse, o algoritmo ele é um passo a passo. Então, para fazer um suco, o que vamos precisar? Vamos precisar escolher o sabor da polpa que desejamos, vamos colocar a polpa no liquidificador, adicionar água e açúcar a gosto, bater o suco e colocar o suco em uma jarra e levar à geladeira. Então, basicamente, esse é o algoritmo para fazer um suco. O passo a passo. O algoritmo vai ser isso. O passo a passo, enquanto a lógica vai ser o modo, aquilo que vamos usar para orientar esse algoritmo. Como esse algoritmo deve funcionar. E aí, na computação, nós temos alguns tipos de linguagem. No caso, são 3 tipos. Que são a linguagem de alto nível, a linguagem de baixo nível e a linguagem de nível médio. Porém, nós hoje só vamos abordar os 2 tipos, que são a linguagem de nível baixo e a linguagem de nível alto. A linguagem de baixo nível vai ser aquela que vai estar ligada à linguagem da máquina. É tudo aquilo que a máquina entende. Na verdade, a linguagem de baixo nível vai ser a única linguagem que a máquina vai entender, que no caso são os zeros e uns. Essa linguagem ela está voltada à máquina com o objetivo de se comunicar com o computador de uma maneira rápida e eficaz, para fazer a máquina fazer todos os seus processos, os seus procedimentos de forma mais rápida. Já a linguagem de alto nível é aquela linguagem que está mais próxima à linguagem humana, a linguagem que está mais próxima ao programador do que à máquina. No caso, vai ser a linguagem que vai ser usada para a gente descrever o nosso algoritmo. E aí surge um problema. Como a gente faz para transmitir a informação de uma linguagem de alto nível para uma linguagem de baixo nível? Através de compiladores e interpretadores. A compilação é literalmente uma tradução. No processo de compilação, vamos ter o código estruturado em alguma linguagem de programação de alto nível. E esse código ele vai ser enviado ao compilador, que vai fazer uma execução daquele código e gerar um executável. E aí, depois que ele gera o executável, que você vem a rodar realmente o seu código. Diferente do compilador, o interpretador ele vai funcionar em tempo de execução. No caso, quando você está lá programando, você vai fazer seu código. No momento em que você salva o código e pede para ele executar, o interpretador já vai vir, vai analisar, ler seu código e vai fazer essa tradução em tempo de execução. Ao mesmo tempo que ele está lendo ali, ele já está fazendo a interpretação e traduzindo para a linguagem da máquina. Então, essa é basicamente a diferença entre os compiladores e o interpretador. O compilador vai executar o código todo e vai gerar um código executável, e o interpretador vai fazer a tradução ali bloco por bloco e em tempo de execução. Agora vamos entrar no que é o Pascal propriamente dito, né? O Pascal ele vai ser uma linguagem de programação. E o que seria essa linguagem de programação? Uma linguagem de programação é uma linguagem que é escrita de forma formal, que possui um conjunto de instruções e regras que são utilizadas para gerar um software. Basicamente, a linguagem de programação vai ser responsável, vai ser onde nós vamos pegar o nosso algoritmo
e vamos, digamos que, detalhar utilizando a sintaxe da linguagem. Comumente nós dizemos, né, que o que o programador precisa não é conhecer várias linguagens. Conhecer linguagens, sim, bacana, legal. Mas o que realmente ele precisa é da lógica para solucionar qualquer problema. Ele tendo a lógica, o que vai permitir ele diferenciar as linguagens é somente a sintaxe de cada linguagem. O Pascal ele é uma linguagem simples, de fácil entendimento, que busca a elaboração de programas claros e legíveis. É por isso que o Pascal ele é muito utilizado em disciplinas introdutórias à computação, por ter uma facilidade de entendimento do seu usuário. O Pascal foi criado entre 1968 a 1971 pelo professor do Departamento de Informática da Escola Politécnica da Universidade de Zurique, que foi Niklaus Rich. Niklaus buscava o desenvolvimento de uma linguagem que fosse de fácil entendimento, para ser usada realmente para os fins educacionais. E podemos ver que Niklaus acabou conseguindo isso, né? O nome do Pascal, ele teve uma motivação, digamos assim, por causa do matemático Blaise Pascal. Blaise Pascal foi um matemático que inventou uma das primeiras máquinas lógicas conhecidas, que foi a máquina de calcular de Pascal. E aí Niklaus resolveu homenageá-lo dando o nome da linguagem de Pascal. A base do Pascal foram as linguagens estruturadas Algol e Play. Linguagens estruturadas são linguagens que são organizadas em módulos. E o que seria essa organização em módulo? Seria basicamente pegar o problema principal, dividir em subproblemas e, ao fim, reunir todas essas soluções dos subproblemas para finalizar a solução do problema principal. O Pascal, inicialmente, ele teve algumas dificuldades, pois era uma linguagem de programação que não era muito amigável. Ela não estimulava, não dava um estímulo aos programadores a usarem ela. Por quê? Porque o processo de compilação, o processo de execução de um código em Pascal era muito longo. O programador tinha que escrever um programa em um editor de texto, compilar o programa, linkar e montá-lo. Tudo isso para fazer a execução do programa uma única vez. Quando ele fazia alguma alteração no programa, tinha que repetir todo o processo. Por isso, o Pascal anteriormente não trazia um estímulo assim aos programadores a utilizar essa linguagem, porque na época já existiam algumas outras linguagens que, digamos que, era mais agradável aos olhos dos programadores. Só em 1973 o Pascal veio se popularizar, veio ter um reconhecimento assim, quando ele foi adotado pela Universidade da Califórnia, San Diego. Apesar dos transtornos iniciais que foram anteriormente citados, o Pascal começou a ser utilizado pelos programadores de outras linguagens. Eles começaram a migrar para o uso do Pascal. E ao longo dos anos, essa linguagem Pascal começou a ser introduzida, né, nas universidades como linguagem principal para fazer essa introdução à computação. Eu trouxe aqui as referências que foram usadas para esse embasamento teórico. E agora nós vamos partir para a parte de instalação do Pascal na nossa máquina. Vamos lá. Abrindo aqui o seu navegador, vamos lá pesquisar por Pascalzinho, que vai ser o compilador de Pascal. Você pode vir aqui no primeiro site, que é o pascalzinho.blogspot, e acessar o site. Ele já vai me dar uma versão aqui de todos os compiladores anteriores, mas eu recomendo você baixar a versão mais atual, que vai ser a que já foi corrigido todos os bugs, né? Então baixem sempre a mais atual.
coloca aqui para fazer o download. Enquanto ele vai baixar, vou mostrar aqui para vocês um link do compilador online também de Pascal, se você não quiser baixar o Pascalzinho. Porém, o Pascalzinho é muito pequeno, o download dele é muito pequeno, então tanto faz você usar o online ou o Pascalzinho, caso você queira ter o compilador na sua máquina, né? E aqui ele vai fazer o mesmo que o Pascalzinho. Como vocês podem ver, compilou e rodou o Olamundo. Mas vamos para a instalação do Pascalzinho. Vou deixar esse link aí na descrição, caso vocês queiram entrar. Então, vamos lá no Pascal, vamos lá nos downloads, fazer a extração do Pascalzinho. E pronto, extraiu. Já vai estar aqui o compilador de Pascal. Basta você dar 2 cliques em cima, que ele já vai estar abrindo. Caso você queira mudar essa tela azul, basta vir aqui em exibição e estilo moderno para ficar branco, ou estilo dark para ficar, mas eu vou deixar no branco para ter uma melhor visualização. O código em Pascal vai ser dividido em 3 partes. Essa primeira parte vai ser o cabeçalho, onde vai ser definido o nome da função. A segunda parte vai ser, na verdade, a segunda parte é a parte de declaração de variáveis. Mas como nessa aula não vamos declarar variável alguma, não vamos mostrar ela. E a terceira vai ser o bloco de execução de comando, que no caso vai ser onde os comandos que nós queremos que o Pascal execute vão ser colocados. Vamos criar um programa aqui para dar um Olamundo, igual já fizemos no online, vamos fazer aqui também. Você vai botar programa, vai botar o nome do programa, vou botar Olamundo, e utilizem aspas, ponto e vírgula para fechar a função, na linha no caso. E como a gente não vai ter definição de variável, você vai colocar o begin, que é o início do bloco de execução de comandos, e já botem um end, para não esquecer no final, end e um ponto depois do end, beleza? E aqui, basicamente, você vai passar a função write, entre parênteses, e vai digitar o olá mundo, entre parênteses e aspas, e ponto e vírgula no final. Agora você vem aqui em compilar, gerar executável, ele vai compilar, e o bom do Pascalzinho é que ele é um compilador que já vai vir todo traduzido, né? Para facilitar a vida dos programadores brasileiros. Já vem bem traduzidinho, bem bacana. Aqui ele fala, o arquivo executável foi gerado com sucesso. Aí depois que a gente gerar o executável, a gente vem executar o programa. Coloquei o Olamundo. Pronto, salva. A gente vai salva o programa aí, vou salvar na hora de trabalho. Vou salvar aqui em uma nova pasta, Pascal, botar Olamundo, pronto, corrigido, salvo, gera o executável e executa o programa. E aqui no console do Pascal ele mostra aqui Olamundo. Então, galera, é isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se inscreva aí no canal para não perder nenhum dos nossos vídeos. E vamos estar dando continuidade à playlist de Pascal nas próximas aulas. Valeu, galera! Tchau, tchau!